E aí, mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. E temos aqui Cauane ou convidada? Sempre um mistério. Abre lá as cameritas. Está aqui, muito bem-vinda. Ela nunca tinha vindo! Como é isso que nunca veio? Nunca Pois veio. É, Muito que caro, honra. né? Muito caro, né? Essa Verdade. mulher tá sempre envolvida em empreendimento, é coisa Verdade, arada. Ela verdade. não Muitos tem eventos. tempo pra nós. Não tem tempo pra coisa boba, né? Coisa Bobeira. Tá envolvida em coisa séria, prefeitura, e construção e mercado. O que ela quer vir conversar Não, fiada mas aqui? que honra, gente. Que honra. Maravilhoso, maravilhosa, tudo lindo. Sim, bem-vinda ao mundo da Pod Lover. Tu assiste Pod Nosso? Ai, Não, alguns. Mentira. Eu vou falar pra vocês que eu tenho um sério problema de assistir qualquer coisa. Eu não assisto série, eu não assisto filme, eu não assisto nada. Eu assisto, na verdade, Que vida triste. Sim, amiga, que horário? E aí, tipo, eu só assisti uma série completa até o fim da minha vida inteira. Mas que assim, à noite, antes de dormir, não para um pouquinho pra dar uma... Ah, meu, quando eu vou dormir, eu quero capotar, tô acabada. Aí, mas assim, eu não assisto nada, nada. A única coisa que eu assisto uma vez ou outra, assim, é uma pregação no carro e acabou. Mas assim, eu terminei uma série só na minha vida, que foi Vikings. E é bem aleatório, né? Não, Tipo, e comprida. Ela escolheu uma... Não, mas É. tem coisa melhor que Vicky. This Is Us também eu gosto, Ah, eu mas amei. não consegui terminar ainda. Meu. Aham. Eu e Só o André agora a gente blasfêmia. falou, o André, meu marido, né, falou, não, agora a gente vai tentar terminar esse ano. Nossa meta é terminar esse ano. Gente, tô assistindo uma boa agora, como é? Qual, é? Eu pergunto qual como se fosse assistir, né? mas- Silo. Ah, eu já vi, mas não comecei ainda. Tava assistindo outra agora. É boa, tá? Pós-apocalíptico. É. Muito boa. De uma cidade subterrânea e Eu aí já todo vi. o mistério Eu gosto das... de quem governa aquela cidade. De 10 mil pessoas. Já viu Paradise? Já vi. Também assim, meio nessa mesma Já ideia, me né? falaram também. Mas tô gostando bastante, bem... Ah, eu tava vendo Não, uma mas bem é isso, pesada. gente, não é nada com você. Com a Mas gente, ela escuta né? às vezes no carro, já vi tu falar que É, no assiste. carro. É. Aliás, Mas tem que ser curto. É. Aliás, mas aí, assim... O que acontece? Por exemplo... Tu pode assistir em 3 vezes, quer dizer, Exato. Vocês não vê, provavelmente, então você fala que não vê, né? Você não deve ver Flow também. Não. Podcast, Flow. O Flow tem lá, sei lá, 3 horas. Nossa. Eu já vi podcast deles de 4 horas. Nossa, mas faz E como aí, daí? então, não, daí, tipo assim, eu pego um e vou dividindo, entendeu? Tipo assim, é um que eu quero assistir. Ah, daí eu vejo ele em 2 semanas, o mesmo, entendeu? Entendi. Vou Aham. ainda aos pouquinhos. Mas é muito bom falar sobre isso, por quê? Porque estamos no Spotify. Talvez, ai meu Deus, no YouTube, né? Eu tenho que parar tudo pra assistir vocês. Gente, dá pra botar no carro. É a melhor coisa. Tá A atualizado. A Roberta sempre É assiste. verdade, E melhor ela coisa. assiste da semana. Lá na semana ela já comenta comigo. Claro. Aham, meu, Ah, maravilhosa. A Jo também, que veio aqui, né, participar, ela sempre, é muito engraçado, porque ela chega pra buscar o filho dela no treino e eu tô geralmente esperando o meu. Aí ela abre, aí é eu falando assim, no carro do lado. Mas sim, ela dá pra botar Maravilhosa. dá pra botar É, a no melhor carro. coisa é isso, no carro. No carro. Funciona. Inclusive, fiz minha pós-graduação assim. Aquela, né? Ouvindo as aulas online no carro. É feio, mas é verdade da minha vida. Aham. É isso, acho que essa é a vida. É isso aí, É fazer isso, é isso. coisa pela metade. Brincadeira. É, Fazer não tudo mal consegui feito. dar fazer conta mal de nada, feito. né? Se formar de forma mal feita. Isso aí é a vida. É o que temos. Não, brincadeira. Isso é a vida corrida, tecnológica. Tipo a Lari, né? Eu vejo ela postando, né? Senta pra fazer a pós, anota. É porque eu Coisa não tenho linda, né? aula falada, só escrita. Não tem opção. Ai, meu, a melhor coisa é a aula assim. Ouvir. Eu agora tô na vibe ouvir livros. Ah, é chique. Mas aí tem que ter Audiobook. Kindle. Hã? Tu sabe que tem coisa no YouTube, Pilgrim, depende né? muito. Tem no YouTube, tem tudo, por tudo. Aí eu ponho no fone. Ah, Spotify, será que tem? Tem, Livro. tem. Não tem muitos, mas do C.S. Lewis tem vários até, mais legal, clássicos, hein? assim. Aí eu ponho, Vai. aí dali a pouco assim, dormi. Aí eu só tenho que ficar cuidando no outro dia onde foi que eu dormi, né? Meu Deus. Que eu já começo assim, antes de dormir eu desligo. Mas eu fico assim, sabe? Quando eu já tô perdendo a concentração, eu desligo. Pra dormir, eu pego o Kindle, mas pra ler daí. Ah, é porque lá em casa, o Daniel, ele não pode ter uma luz no ambiente, ele não pode ter uma Rapaz. claridade, não pode ter nada. Ele bota Velho, né? ele bota Velho, adesivo. Deus. Sabe esses Sim. fita preta? Ele cola fita preta em todos os Capaz. os orifícios. Igual de bebê, que não tudo, pode assim, ter. Igual bebê, que não pode É. ter estímulo. Não, horrível. Agora. Aí ele não quer que eu faça nada, entendeu? E eu demoro muito pra pegar no sono. Daí eu pensei isso, eu boto o fone, deito e daí eu tô ouvindo o livro agora.
minha nova. A Bíblia eu lia também, já li assim também. Li não, no caso, né? Eu vi. Assim, a Bíblia, quando é pra corrido assim, tipo assim, vou fazer um corridão de forma geral, assim, né? Passar um panorama. É muito bom. A Bíblia lida, ouvida. Eu fiz a Bíblia ouvida em 20 dias o Novo Testamento. Pra academia também, escuto. Ele Na também Bíblia. treina. É que eu não consigo treinar ouvindo a Bíblia, gente. Não consegue? Claro que não. Eu Eu consigo. preciso de Jesus é bom e o diabo é vacilão, sabe assim? Eu Aqueles também, funk eu não assim. consigo muito. Funk de Mais Jesus. animado, eu também gosto de Coisa mais animada. Não, eu vou na Bíblia. Angélica, Inclusive, tenho que voltar a treinar, meu Deus. Aí é complicado. Tu viu Então como é que tá. é o pod? Uma coisa bem organizada. Entendi. Ela tava Ai, preocupada. sim. As gente, perguntas, ela ela trouxe tem a as pauta perguntas. dela pra Ei, gente. amiga, Então tá aqui. bom. Agora É eu isso aí. tô tranquila. Sim, ela Em tava casa. preocupada, amigas legendárias. Lipão fala que a gente que as pod lovers é tipo as legendárias, assim. Que a gente é um clube fechado. Eu tinha que botar uma Todas cor, de rosa. todas, né? Todas de tinha rosa. que ser uma cor? Claro, eu gostei. As legendárias. Eu falei, claro, a gente vai subir montanha. O que vocês acham de subir a montanha? Eu dou subo da minha montanha de roupa pra passar. Meu Deus do céu. É outras montanhas, cada um com suas lutas, né? Não, que ele fala que a gente é um clube fechado mesmo. As pod lovers e a gente é uma coisa bem fechada. As três pod lovers. E a Roberta? Não, tem bastante. As 3.000, assim. Mas 3.000? Pra um bastante. grupinho É top. bom, é bom. É verdade. Dá pra subir a montanha já. Já dá, claro. Se cada uma der 18.000, que nem o pessoal que dá. Ai, que lindo, agora que eu vi. Elas não estão dando nem R$100 pra assistir a gente em São Paulo no nosso evento. Nós meu queríamos Deus. fazer um evento. Ai, nós Não, só mas prometemos. elas- Mas as- Mas elas iam pagar, elas falaram. Com a pulseirinha, Oxa. camiseta. É. Gente, tem um aromatizador ali do Hope, Inclusive, gostei. tá aqui. Fala, tá aqui, ó. Fala aí, Ai, aqui, ó. arrasaram. Vamos já entrar no tema com esse cheiro maravilhoso de chá branco? Assim, aí eu prefiro baunilha, pra ser bem sincera. Eu acho o de baunilha, ele infesta a casa de um jeito, mas esgotou. Mas tu pode me dar? Pra minha Ai, casa. amiga, esgotou. Acabou. A gente vai fazer outro. Esgotou bem rápido, graças a Deus, aleluia. Mas eu gostei desse Vou aproveitar para fazer o merchan. Esse é fresco? Tá bem. Meu, esse de baunilha acabou assim. Piscou, acabou. Tá em alta, né? Ah, Tânia da Bulhões. É, verdade. Eu tenho uso chá Mas foram branco em feitos casa. pelas mulheres. E o koala do de chá curso. branco, vocês já viram? Já eu uso. Bom, então, koala de chá branco é a dica do dia. Você, É. dona de casa, Eu uso que koala não chá tem branco. dinheiro para pagar Tânia Bulhões, Hum. pega Koala. Meu, eu fui ver um o preço da coalhões. Tânia. Coalhões. Gente, um koala do Caro. chá branco é top, viu? E igual o cheiro, mesmo Igual. cheiro. Eu vou E eu colocar. eu compro o de gotinhas também. Meu, eu adoro. Quando vem visita aqueles home spray lá, meu, tá na casa toda, adoro. Eu gosto das gotinhas na tomada. Tá tudo sujo, mas Cheiroso O pó vai chega a tá. fazer. Cheiroso vai tá. Ah, não. Eu sempre, eu chego, é uma visita, eu boto, não tá um fedor, mas eu boto o cheirinho. Ai, não, a casa tem que ser cheirosa, né? Ah, Eu é. acho. É que nem lençol bem lavado, Mas cheiroso, que coisa legal, boa, né? adorei, gente. E ficou bonito, né? Vocês não acharam que ficou, Ficou bonito. o É, vidrinho tem que bonito, explicar assim? Que essas coisas que a Julinha fez aqui, foram feitas pelas mulheres do Hope, que é o nosso Instituto de Ação Isso. Social. Isso aí. E o recurso reverte para o próprio instituto, Isso. né? A gente lançou 3 coisas, né? Os aromatizadores, a eco bag e as camisetas, que daí foram com os desenhos da Melissa, uma Isso. menina que não trouxe nada, né? Ah, não trouxe, é verdade. Mas a eco bag também nem tem mais nenhuma. Foi tudo. Foi tudo? Foi tudo, graças Tu tem a o Deus. que pra vender ainda? Agora eu tenho só a camiseta, que inclusive vende pelo site, que foi feito com os desenhos da Melissa. Ela é uma menina que a gente atende a família dela, né, do Hope. Uhum. A irmã dela tem epilepsia. E ela sempre se expressava pelos desenhos. Ia no hospital, desenhava o tempo todo desenhando. E aí, quando a gente foi visitar ela, o pessoal foi embora, ela falou uma frase que marcou a gente, assim, que ela falou, meu, ainda bem que eles notaram que eu existia, né? Porque ela estava desenhando e aí os voluntários perguntaram, ai, que lindo teu desenho, o que você está desenhando? Algo simples, assim. E aí, ali, a gente percebeu que era uma menina que não era enxergada, que não era vista. E ela desenha muito
muito, assim, sabe? Ela tava, no primeiro dia, assim, uma folha sulfite, um lápisinho, um mequetrefe, assim. E ela faz, tipo, sombreado na força do braço, assim. Ela desenha muito bem, sabe? E aí, a gente deu um kit pra ela participou do concurso. E aí, a gente falou, por que não tornar o desenho dela uma coleção, né? E aí, parte do recurso também vai pra ela. E, enfim, uma outra parte, né, volta pra gente também do Hope. Sim. Mas aí, os desenhos... A Ecobag não tem mais, mas tá lá no site, legal. dá pra comprar pela Mas então Store. já vamos entrar nesse assunto. Por que entramos para falar de Hope? Quem é Hope? Sim, meu Deus. Estamos aqui com a Julinha, né? A Julinha é uma auxiliar pastoral aqui em Joinville, na nossa igreja sede. Parceira de ministério e de vida, né? A Ju chegou aqui na onda, a Ju tinha 13 anos. 13. Eu devia ter trazido umas fotinhas, né? De mim de 13 anos. Eu fiz isso lá no encontro do Nil. Meu, eu devia ter trazido umas fotinhas. Sim, meu, e eu já discipulei a Julinha nessa fase, né? De 14, 2 piercings. 15. Um monte de 3, furo né? no rosto. Meu Deus, bem emo. Cabelinho curtinho, preto. Muito bom. Aí, piercing no nariz, 2 na boca. Tem os furinhos até hoje. E a Ju, ela sempre serviu a Jesus, assim, desde muito pequenininha, né? Desde adolescente, muito novinha. E sempre com muitas responsabilidades, né? Eu lembro que você chegou a plantar na igreja, discipular, liderar mulheres, estar à frente de muita coisa, assim, desde muito nova mesmo. Na época também a gente era muito novo, né? Eu e o Lipão tinha, tipo, 17, 18 anos, 19 anos, por aí. Todo mundo foi crescendo junto. Né, e a Ju chegou bem novinha. E hoje, né, já não agora, mas faz tempo, né, que já faz parte do corpo pastoral da nossa igreja. E, especificamente, já há um tempo Deus levantou a Ju para liderar um ministério que se chama Hope. Que começou mais lá atrás, mas contigo, inclusive, começou né? comigo. E a gente, na época, muito embrionário, assim, né? Toda o sonho, a ideia de ter uma ação social dentro da nossa igreja, né? Um braço social de abençoar a nossa cidade, né? As pessoas, inicialmente aqueles que chegavam, né? Da nossa igreja como membro e precisavam de ajuda, mas que se estendia, né? Nosso sonho era se estender para muito mais coisas, né? E na época a gente, tem muita história dessa época, de cuidar, assim, das famílias, de bairros, assim, que extremamente perigosos, vulneráveis, assim, né? E conhecer as histórias. E ficou nisso, assim, né? Não tinha muito... Não era uma coisa que Deus tinha para mim como algo para sempre, né? Então, por um tempo fiquei nisso. Eu não lembro nesse meio o que aconteceu. E aí a Ju retomou esse braço, né, social, que é o Hope. E, enfim... Ju, assim, né? Já faz um tempo. Quanto tempo e como foi esse processo, assim? E se isso se tornou um sonho seu ou foi uma coisa assim... a igreja precisou, tu tava livre e é isso. Assim, né? Igual você falou, né? Eu entrei na onda, eu tinha 13 anos, né? Me converti bem novinha. E eu não costumo dizer que Deus tem pressa, porque quem tem pressa está atrasado, né? Mas Deus, ele se move de acordo com a nossa entrega. Então... eu falei, olha, o que tiver de necessidade. E aí, realmente, né, desde com 15 anos, estava indo para Florianópolis, indo implantar a igreja, todo mundo muito novinho, todo mundo muito maluco, né, também, né. Mas, e o Hope não foi diferente, né. Quando eu trabalhava fora ainda, eu trabalhei 5 anos, tive um emprego só na minha vida, que foi maravilhoso, inclusive. E eu sempre tive muito esse anseio de trabalhar com gente, eu tinha essa convicção de ser integral e tudo mais. E quando eu vim para ser ordenada, para ficar full time no Hope, na onda, tinha essa demanda de alguém assumir essa necessidade do Hope. Então, começou por necessidade, começou por organizar. Na época, a gente trazia alimentos no culto. E eu acho que eu sentia uma necessidade de organização. E eu já, antes de estar integral, eu já via isso. Falei, vamos organizar. Talvez fizer dessa forma, desse jeito, a gente melhora, potencializa, mas não foi com a intenção de assumir nada, de liderar nada. E aí, quando eu vim integral, aí o Livão, né, conversou, seria legal também você assumir essa frente e tudo mais. E aí, a gente foi errando, acertando, meu Deus, né? Até se tornar hoje a gente é instituto mesmo, né? Tem CNPJ, tudo certinho. Mas já são, fui ordenada em 2019, 6 anos.
né? Então, não é do dia para a noite que foi se tornando isso, que foi ganhando relevância. Sim. Foi um plantio, de fato, assim, né? De muitas coisas, muitas histórias, muitos erros e acertos. Meu Deus, né? Essa parte social, principalmente, a gente vai se frustrando, se alegrando junto. A gente oscila, né? Tipo, entre, meu Deus do céu, não acredito que mentiu assim pra mim. E também com, meu Deus, olha o que Deus pode fazer através da nossa vida, cara, que incrível, foi pra frente, Sim. né? Sim. Então, e aí, com isso, eu fui enfim, fiz uma pós nessa área, agora, né, curso, serviço social, eu já tinha outra formação por causa do meu outro trabalho. E aí, agora, cada vez se capacitando. Eu acho que se a gente pega uma frente, a gente tem que estudar sobre ela, né? Porque eu era crua, eu tinha o desejo e vontade de fazer acontecer. E aí, eu fui vendo que quanto mais eu ia descobrindo, é um submundo. Gente, esse terceiro setor que a gente chama, né? É um submundo, assim, de coisas que acontecem. Mas eu acho que foi mais nessa necessidade de... Tem uma demanda, bora lá, vou fazer, de enxergar as coisas. E a gente foi tentando muito como Hope não chover no molhado, sabe? De, o que de fato a gente vai fazer coisas. A gente tem um lema, né? Que é famílias fortes, sociedade forte. De fazer coisas que não só façam as famílias continuarem aqui, mas de fato a necessidade da nossa cidade, o que não tem, o que a gente pode fazer de inovador, mas não para aparecer, mas para ser de fato uma resposta. Então a gente foi percebendo necessidades e foi sendo resposta para aquilo que a gente foi percebendo que era necessidade. Hoje, por exemplo, em Joinville, não tem nenhum instituto social que trabalhe toda a família como a gente trabalha. Por quê? A gente percebia, né? Tem um instituto que trabalha a criança, mas ela volta para casa, ela tem um pai alcoólatra, ela tem uma mãe que, né, às vezes questão psíquica, que emocional. Então a gente falou, a gente precisa de algo que acompanhe a família. E aí foi nisso que a gente falou, né, muito mais trabalho, né? Ao invés de uma, são 5, são 6 pessoas numa família. Mas a gente percebeu que é mais efetivo, sabe? Então, por exemplo, os orfanatos, né? As casas lares aqui da cidade encaminham as famílias pra gente, porque não tem ninguém que acompanhe as famílias. Então, tudo que tem demanda, a gente de família, que é tudo, né? Na verdade. Sim. A gente nunca vai pegar só um caso isolado, a gente vai pegar a família. Mas muito nesse pensamento de o que é necessidade. O que é necessidade? Por exemplo, a gente tem a frente também de dependência química, né? Agora a gente vai abrir um grupo só para adolescentes da dependência química. Por quê? O LAR, que é o orfanato, né? Ligou pra gente, falou, Julinha, a gente tá com alguns adolescentes com abstinência aqui, a gente não sabe o que faz, a gente precisa de ajuda. E, o que vocês podem ajudar a gente, né? E aí a gente falou, a gente tem uma equipe top, especializada nisso. 15 anos, ele saiu do NSJ, que é a medida protetiva, estava preso, né? Adolescente. E aí tem a questão de vício, por conta da família, enfim. E aí a gente falou, não, bora, pode trazer ele aqui, quinta-feira, amanhã, né? Ele vai vir, pode me pedir para procurar, vou acolher ele, a gente vai conversar. Semana que vem a gente vai iniciar um de adolescente. Vou falar com a minha equipe, a gente, sabe? A gente vai falar com as escolas, já era uma necessidade que tinha. Pra quê? Pra ser resposta para aquilo que é necessidade, sabe? Então, acho que surge muito disso, de que problema que eu tô enxergando, o que eu vou fazer para resolver, sabe? Não vou ficar invisível, ou fingindo que não tô vendo, ou, sabe? Passando despercebido, assim. Dizem, né, que liderar é resolver aquilo que ninguém... Tá todo mundo vendo, mas ninguém quer resolver, né? E eu acho que é isso. Não tem muito segredo, é só... Gente, tem esse problema, vamos resolver esse problema de uma maneira... né, com capacitação, enfim. Hoje eu não faço isso sozinha, né? A gente tem uma equipe mais de 120 voluntários, equipe grande de psicólogas, então não tem como fazer nada extraordinário sozinho, mas é uma equipe toda que está com a gente. Mas começou assim, qual é a necessidade, o que eu tô vendo, né? Qual que é o problema? Até, por exemplo, sobre isso, né? Você não começou algo porque você... Embora eu lembro, você tinha até um início dessa formação, né? Acho que era assistência social, né? Eu comecei a fazer e aí eu trabalhei para outra área. Eu era do administrativo, eu me formei em processos gerenciais. E até hoje eu me pergunto por que eu me formei nessa faculdade, sabe? Apesar de que eu uso bastante coisa de gestão e tudo mais, mas tipo, bem aleatório. E aí eu tranquei serviço social e agora voltei, né? Tô na metade, no caso. Entendi. Mas eu fiz pós nisso daí. Mas o que eu quero dizer assim você já não foi, não pegou isso, né, para fazer porque você era a pessoa expert nesse assunto, né? Porque eu acho que acontece muito assim, né? Não muito aqui na igreja, porque eu acho que isso é uma coisa meio comum aqui.
para os líderes da nossa igreja em específico. Mas acredito que pode acontecer também em muitos lugares, mas às vezes existe esse paradigma de que eu só posso fazer algo pelo qual eu estou extremamente pronta para fazer, né? Não, Eu acho que dentro, eu não sei se é desse contexto de igreja ou um contexto mais amplo, né, do reino de Deus, como a gente percebe, assim, que você enxergar... Tem um livro que fala, o nome do livro é Descontentamento Santo, né? Um livro que é muito, muito legal, assim. Eu li ele muitos anos atrás, assim, mas eu lembro que esse tema, ele sempre fala comigo, assim, né? Pelo que eu fico descontente, né? E quem sabe esse descontentamento não é uma ira no sentido de, pô, que saco, né? Por que isso acontece? Por É algo que te move. Exato, mas ele é algo mesmo que, às vezes, é o próprio Senhor te chamando através do descontentamento, né? É o que o livro ele vai tratar. Então, veja, o que eu quero dizer é, você começou algo, né? E, no caso, lá atrás, eu também peguei esse braço e faço várias coisas nesse sentido, de iniciar algo porque, de fato, percebe que é uma necessidade, né? Então, você fez isso e talvez quantas pessoas estão nos assistindo pensando... Poxa, eu sou tão descontente também com essa área social na minha igreja, no meu bairro, na comunidade em que eu estou inserido, né? Eu vou contar só bem rapidinho antes de eu te passar a palavra. Eu lembro que no Rio Grande do Sul a gente teve uma situação que foi eu acho que até quem acompanhou vai lembrar do helicóptero que a gente conseguiu e tal, para uma cidade específica que era Nova Santa Rita, era o nome da cidade, né, no Rio Grande do Sul. E as pontes, as estradas, elas tinham quebrado, por isso que ninguém estava conseguindo ir, por isso que eu tive que achar um helicóptero, porque eles não estavam assistidos, porque não tinha como chegar. Então, o que as pessoas conseguiam era ou por via barco ou via carro, não era todo mundo que tinha um helicóptero para ajudar, né? Então, os helicópteros eles estavam muito restritos para salvar, para coisas muito específicas. E, cara, lá era uma cidade bem pequenininha. E eu lembro que tinha uma mulher que foi aqui, entrou em contato com a gente, que pediu, por favor, ela chorava no telefone. Ela disse, eu cuido de 150 pessoas aqui do nosso bairro, da nossa comunidade. Uma mulher que se levantou e ela bravamente deu um jeito de conseguir comida para toda aquela comunidade. Então, assim, qual é a formação dessa mulher? Ninguém mais talvez fez aquilo para aquele povo. Foi alguém que ficou. Talvez não era nenhum problema dela, talvez a casa dela estava abastecida, mas ela não quis ver. Então, assim, isso não é só uma coisa que você conseguiu, mas, tipo assim, tu acha que outras pessoas podem fazer algo socialmente, talvez não tendo o suporte de uma big igreja, de uma estrutura enorme, como você tem hoje, né? Como foi esse começo, inclusive? Acho que até assim, né? Para nós que somos cristãs, o coração de amar o próximo, de ter compaixão, ele flui de maneira muito natural, né? Até a gente percebe o quanto isso até é uma forma, igual o Mateus vai falar, né? De brilhar a luz para que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem o Pai do Céu. Então, quando a gente faz uma coisa social, as pessoas também veem isso e é uma forma de atrair também para o Senhor e tudo mais. Mas por quê? Porque quando tem um novo coração, naturalmente a gente vai fluindo desse olhar de compaixão. Então, o Hope, né, viver o Hope, não tem a ver com o Instituto Social, mas como a gente como cristãos, né? A gente vai amar as pessoas, a gente naturalmente vai ter esse ímpeto de compaixão, porque no fim das contas, aquele que diz que não ama o seu irmão que vê, né? Como é que vai dizer que ama a Deus que não vê? Então, no fim das contas, a melhor coisa que a gente pode fazer é achar uma pessoa que a gente possa amar, né? E porque a gente entende que transformar o mundo, ele não é uma coisa gigante de uma hora para outra. Ele acontece família por família, pessoa por pessoa. Talvez você tenha uma situação na sua rua, perto do seu trabalho, no dia a dia, e você vai pegar essa pessoa para amar. Você vai pegar essa pessoa para perto, você vai visitar aquela pessoa, você vai amar aquela pessoa, você vai amar aquelas crianças. Então, no fim das contas, é um chamado para amar de maneira verdadeira e de maneira autêntica, né? E aí, as necessidades, elas vão surgindo, e aí entra em outro porém, né? Como ajudar sem dar todo o meu carro, meu dinheiro, minhas roupas, né? Mas colocar limite, porque o limite também é amor, né? Saber dizer não, saber... Tem coisas que a gente não vai poder ajudar. Eu
tive inúmeras situações que foram muito tristes para mim, de suicídio, de gente que a gente acompanhava, Sim. de mulheres que mataram e, nossa, é terrível, é avassalador, assim, sabe? Mas de entender que o Senhor nos pede para continuar amando, sabe? Então, talvez a forma que cada mulher pode viver o Hope na sua realidade é quem tá perto de mim hoje que eu posso amar. Quem tá perto de mim, às vezes, é uma criança que eu tô vendo todos os dias, talvez eu tô ignorando. E eu acho que a gente, como cristão, o próprio Espírito, ele vai conduzindo, mas a gente vai apagando a voz do Espírito, né? Sim. E, então, acho que tem muito mais a ver com obedecer e decidir enxergar, sabe? Não fingir que não tô vendo, sabe? E agir com coragem, Deus não nos deu espírito de covardia, né? Muitas vezes, a gente estava falando de antes de começar aqui, né? Presídio, hospital mesmo, né? Que a Lari ia também. Muitas vezes eu ia com muito medo e sem saber como fazer, sem saber. Mas eu pensava, cara, essas pessoas são importantes para Deus e é por isso que eu vou, sabe? Então, no fim das contas, é sobre isso. Quem é uma pessoa que você pode amar hoje? Que você pode, talvez, estar numa situação vulnerável, que você pode amar, numa situação complicada. Eu faço bastante esse filtro, sabe? As pessoas encaminham pra gente, o Hope pode atender. Mas às vezes eu penso, mas ela mora do lado da sua casa, né? O que você não tá dando conta de fazer, né? Porque às vezes não vai conseguir dar alimentação, encaminhar para emprego, não vai sustentar. Mas qual a tua parte, né? Qual é a tua parte, exatamente. Porque no fim das contas somos todos Hopers, né? Tipo assim. Hopers. Como é que é? Hope lovers. Hope lovers, porque no fim das contas todos nós fomos chamados para amar uma pessoa, né? A Madre Teresa de Calcutá, ela fala muito isso, né? De que ame uma pessoa e assim o mundo vai ser transformado. Se cada um pegar uma pessoa para amar, é isso. Eu acho que a gente vai se descontentando, né? Igual você falou, com várias coisas. O Senhor vai colocando, porque é do interesse dele, as pessoas são importantes para ele. Eu acho que o nosso desafio é só não fingir que não tá vendo, né? Mas decidir enxergar, porque as demandas, elas são infinitas, né? Meu Deus, tipo assim, às vezes tu não vai ter alguém passando fome, mas tem alguém, um estrangeiro perto de você no seu trabalho, porque você pode acolher, né? Até tem uma frase que diz que hoje a maior dor das pessoas não é a fome, mas a solidão. Então, isso também é uma parte social, né? De relacionamento, de vínculo. No fim das contas, é ser cristão, né? Eu tava até... Eu falo pras gurias, assim, de que cada dia é uma aventura, né? Tipo, ontem, meu Deus, uma menina ganhou neném tá lá na maternidade, sozinha. Fez cesárea, não tem ninguém pra ajudar, não tinha nem absorvente, fralda... me ligando pra gente, pedindo ajuda. Alguém pode vir aqui ficar comigo só um pouquinho pra eu poder tomar um banho, me ajudar a tomar banho, sabe? E... Enfim, né? O barulho, cara. A gente tá Nico rindo do barulho, gente. né? O Nico tá se levantando. Não é obra aqui. Cara, semana passada perdemos o vídeo. A gente nem abordou esse assunto, né? Não, olha... Com as podlovers que a gente deve. Então. Depois a gente fala no final. Mas no fim das contas, gente, é isso. Quem é a pessoa que tá perto de ti que você pode amar hoje? Sabe? Decida enxergar essa pessoa e não só fingir que não tá vendo, sabe? Ou qual que é o problema que está perto de ti. E coragem. Às vezes tem muita vontade de ir no hospital. Às vezes, pega lá, monta uma equipe da igreja. Às vezes é simples, só uma ligação. Oi, gente, né? Liga pro diretor, ou com o contato. Acho que é disposição, sabe? Porque às vezes a gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Mas, gente, eu também não sabia como que entrava nos lugares, né? A gente vai aprendendo, vai ligando. Tem alguma necessidade? Eu sempre faço assim, tem alguma necessidade? Eu lembro que quando a gente ia lá no presídio, a necessidade era os agentes, os policiais penais. Porque eles, muito depressivos, né? Tudo jurado de morte, a maioria não mora aqui na cidade. E acontecia que só para as pessoas das igrejas iam lá e tratavam mal eles, como se eles, sabe, fossem errados. E eles foram se machucando com isso. E eu falei, eu achava que a necessidade era ir pros presos e no fim das contas, né? Era de quem cuidava. Era de quem cuidava, exatamente. Enfim, eu acho que onde é necessidade? Onde é que eu posso ser útil? Onde é que eu posso... Ou tem alguma coisa no meu coração? Cara, eu vou com coragem, né? Porque às vezes... Não precisa de muito, né? Essa semana uma menina me ligou e falou, Julinha, o Hope pegou fogo na casa de uma mulher aqui do nosso apartamento, do prédio, assim, sabe? Da Umbanda. Eu queria saber se o Hope pode ir lá limpar a casa dela. Eu falei, amiga, a gente pode, mas você pode juntar o seu GPI. É uma forma de evangelismo. Faz uma cesta com algumas coisas gostosas, né? Sim. Ou, às vezes, até os vizinhos, né? A gente não tem mais muita cultura de conhecer os vizinhos, né? Mas de levar um bolo. Enfim,
Coisa É simples, porque eu né? acho que acontece muito essa terceirização. Eu né? ia falar isso. Muito, Eu acho que... e nem só do Hope, mas eu Mas acho geral. que a igreja, né? Por exemplo, talvez vocês tenham essa experiência todas, né? Que estão assistindo, que são ligadas a alguma igreja. Sempre calha, né? Na igreja resolver. Eu lembro que... Gente, era muito engraçado. Assim, engraçado entre aspas, né? A galera tinha um maior problema aqui em Joinville sabe quando nas rodoviárias as pessoas chegam lá sem dinheiro e tem que voltar para sua cidade? Uhum. Uhum. Então, aí teve uma época que a rodoviária pegava o telefone da Onda, entregava em um papel para essas pessoas. Meu Deus. Para eles virem aqui resolver o problema deles. Uhum. E tipo assim, A gente também não era sabe. uma fila de gente querendo voltar pra sua cidade, sabe? Assim, parecia que a gente tava naquele quadro do Gugu lá, de volta Pra minha terra. pra minha terra. Gente, é muito doido, porque assim, é sempre essa terceirização, né? Então, se tem se tem uma ação social, vai ser pra ele, se tem pra igreja, se não é pro chefe, se não é pro... É sempre... Ou tem que até terceirizar, da você prefeitura, né? Por exemplo, a gente fez a ação das praças. Eu ouvi muita gente falar: meu, vocês não deveriam fazer isso. Porque aí você vai para a prefeitura. Eu falei: como tudo na vida, né? Mas a gente tá aqui para que vejam nossas boas obras e saibam que o reino de Deus é assim. No reino de Deus a gente doa, no reino de Deus a gente se doa, no reino de Deus o povo é unido, né? Então, por conta disso. Eu tava lembrando, né, que tem estatísticas que provam que a gente produz 3 vezes mais o alimento necessário para toda a população mundial. E daí, até quando eu vi isso, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que as pessoas ainda passam fome? Porque, na verdade, a gente acaba retendo mais do que precisa. E é muito isso, assim, né? A gente entende, por exemplo, né? Quando a gente entende da queda do homem, né? O que aconteceu? A gente perdeu, né, a essência daquilo que Deus tinha para as nossas vidas, mas Ele nos deixou com alguns atributos que foram comunicados a nós para que a gente não se destruísse. Já pensou se Deus nos tirasse tudo? Nós não ia ter amor, não ia ter bondade, não ia ter nada. Então, o que acontece? Todo mundo tem uma parcela em si que é uma porção de Deus que Deus permitiu para que o homem não se autodestruísse. O que acontece é que quando a gente se converte, a gente não tem aquela parcela comum de todos os homens, a gente tem um enchimento do Espírito Santo. Então, eu tenho a mais, é como se eu recebesse mais alimento do que as outras pessoas, fazendo um paralelo à alimentação. Então, eu tenho, assim, alimento para 10 famílias. Então, o que eu estou fazendo com isso tudo que eu tenho recebido? Então, essa consciência de que se a gente fizer isso de forma coletiva e se responsabilizar e não terceirizar, fazer como se todo, né, que a Julinha falou, todos somos Hopers, mas é isso mesmo. É essa ação. O que eu tô fazendo? Porque se cada um for fazendo, a gente vai atingindo, a gente não consegue mudar todo mundo. Eu não consigo resolver todo o problema da cidade, mas uma pessoa talvez eu consiga, né? E assim, né, eu pontuaria também algumas coisas, né? O cristão, geralmente, quando ele quer fazer ação social, ele vai para 2 coisas. Ou um morador de rua, ou orfanato, né? Que são coisas nobres, mas a gente tem que cuidar também para não virar as pessoas serem dependentes da nossa ajuda. Tanto que assistencialismo. Um assistencialismo, exatamente. Que é essa questão que gera dependência. Lembro de ter muito sopão. Isso, porque assim, o crente, ele é bem intencionado, né? Ele é bem intencionado, ele quer fazer acontecer. Mas, às vezes, gente, falta até de conhecimento. É isso mesmo, porque assim, né? Tu dá sopão pra ele, roupa, o que tu tá estimulando? Continue na rua, né? Porque daí tu tem roupa lavada, que eu te trago aqui toda semana, comida. Eu lembro que cada dia era uma igreja que ia. Isso. E aí, meu Deus. gente, a gente tá estimulando eles a continuar. Para pra pensar, não é bom, né? E aí, eu lembro que quando a gente começou a fazer, a gente tinha uma reunião com a secretária da assistência aqui da cidade, ela falou assim: Júlia, eu quero te pedir só uma coisa. Se tu puder, fala pras igrejas, né? Acho que é assim, né? Que resolve. Como se a gente tivesse todo mundo no mesmo grupo. Manda o WhatsApp, assim, manda um recado. Manda um recado no WhatsApp. Todas as igrejas. Fala pra todas as igrejas que vocês estão atrapalhando o nosso trabalho. Porque a gente tá querendo tirar eles da rua. Eu ouvi ele pensando. As igrejas, Julinha, pessoal, vídeo chorando. a prefeitura mandou dizer que vocês estão... Ela falou, porque a gente fala que eles não querem, porque eles falam que eles têm roupa todo dia diferente, eles não precisam lavar a roupa, eles só trocam. Eles têm roupa, comida, agora eles não querem mais sopão, né? Eles querem cardápios, outros cardápios, macarronada, sabe? Cachorro quente, cansou, eles não querem sopa.
Tá. E aí a igreja tava respondendo a isso. Top. Ai, coitados, eles não querem mais sopa, né? Poxa, é verdade, a gente se enjoa de sopa. E o que acontece? A gente tá estimulando eles a continuar na rua, porque até eu quero ir pra, entendeu? Tipo, Mas roupa, nós lá no comida. presídio aquele dia, a gente foi visitar o presídio. Gente, o atendimento do presídio de primeira, eu fiquei pensando, Maravilhoso. gente, Ah, é? tem situações que vale a pena. Tá? Bem Meu, conversadinho. gente, Até sério? faculdade delas fazem Pensa lá o seguinte, dentro. tem todo o ensino super, Deus que me perdoe, nós fazemos apologia a É isso. pecado, gente. Não, gente, mas só pra entender o que a gente tá falando. Não, ninguém está dizendo pra você ir pro mundo do crime. Nós estamos É. igual o CPI das Bets, mostrando como é que não, joga. não. Ó, aqui é o tigrinho. Joga Mas assim, é, a roupa cobrinha. lavada, Cara, mas assim, comidinha pensa a pronta. faculdade de graça, tu pode ir lá fazer. Imagina, eu faltando tempo, 4 anos, pego uma cadeia, saio de lá formada. Formada, alimentada. Não, óbvio, né? Roupa Restrição da liberdade. lavada. Mas assim, ó, existe, às vezes, esse colocar a pessoa nesse lugar onde tudo ela recebe na mão, né? Acaba gerando na pessoa um sentimento de por que eu vou ir atrás? Isso que Isso. acontece muito, acho que a menina Xenai estava aqui, né? Veio aqui contar Sim. sobre os imigrantes, né? Na Venezuela. Sim. Eles passam por isso, porque cada filho que eles têm, eles ganham os benefícios. Ele não consegue ter o raciocínio de que aquele benefício está prendendo ele, entende? Isso. Então acaba tendo mais filho para ter mais benefício. É um jeito. Mas e a gente tem essa mentalidade. Mas tipo é. assim, bem intencionado, mas tá errado. Porque sucesso pra gente, a gente costuma dizer pros voluntários, é quando essa família não precisa mais da gente. É quando ela consegue Exatamente, caminhar sim. sozinha. Então, se ela continua com a gente, o que a gente tá fazendo que ela não tá conseguindo caminhar sozinho? Qual que é o ponto ali, sabe? Pra gente poder identificar que tá impedindo ela. E o orfanato, eles falaram pra gente assim também, né? Outra coisa, é muito legal, vocês conseguem fazer grandes ações, mas vocês nunca mais voltam. Vocês vêm na Páscoa, vocês vêm no Natal, vocês vêm no Dia das Crianças e vocês nunca mais voltam. As pessoas ficam esperando, elas perguntam pra gente semanalmente. E foi a partir dessas conversas que eu pensei, cara, eu vou Trazer fazer uma algo... solução efetiva. Eu vou trazer uma solução efetiva, consistente. Tipo, porque eu vou começar, eu vou me comprometer. Se eu falar que eu vou vir 3 meses, eu não vou falar que eu vou vir sempre. É 3 meses que eu consigo, é 3 meses que eu vou falar, porque a palavra é aquilo que a gente tem de mais importante, é 3 meses que eu vou vir, sabe? E outras coisas, né? Eu não vou ficar trabalhando com, né, pessoas em situação de rua. Você tem a equipe da prefeitura, né? E essas coisas como em também. outras áreas, né? Exatamente. E aí a gente foi entendendo qual que eram as demandas e a partir disso dando solução. Mas acho que até de conhecimento, né? Tem uma pessoa que precisa, isso é nível nacional, né? Em qualquer lugar vai ter, do Brasil vai ter. Tem uma pessoa precisando de alguma situação, o primeiro lugar é o CRAS, né? Que é o Censo de Referência da Assistência Social. Lá ele vai ser cadastrado, ele vai ver se ele tem possibilidade de benefício, lá ele vai conseguir, vai ligar, entender ou por que o benefício não está indo, enfim. Então, tem alguma questão de violação de direito, né? Criança, de algum abuso, violência doméstica, ele vai para o CREAS, né? Que é quando o direito ele já foi violado. Então, acho que a gente também, né, como igreja, se capacitar, se munir. A gente tem, por exemplo, aqui em Joinville, um atendimento 24 horas que busca os moradores de rua. É um plantão. Só que muita gente nem sabe, né? Então, Tem acho o que é POP importante. aqui também. O POP, né? Que daí tu vai lá, faz o cadastro. Às vezes, né, eles vêm falando aqui, não, mas no POP a gente não consegue lugar pra dormir. Falo, pera, porque eu vou ligar aqui pra fulana, né? A gente tem os contatos, liga pra coordenadora. Não, ele veio aqui, ele não quis ficar, sabe? Então, acho que a gente, né, dele se cara assim, tu não quis ficar, fulano. Como é que tu tá me falando isso, né? Até porque daí a gente consegue canalizar para quem realmente precisa de ajuda. Exatamente. Por exemplo, assim, a gente já morou aqui na frente, aqui na Onda, né? Meu marido já foi caseiro. Então, o que acontecia? Toda hora abortava alguém com uma história tristíssima. Sim, é sempre assim, ó, terrível, e assim, uma coisa assim que muito convincente, né? Então, o que acontece? Tu ouve aquilo e tu pensa assim, cara, eu vou dar o meu, vou tirar daqui, vou pagar. E não é que assim, óbvio, tem situações que às vezes a gente precisa, não tô dizendo que a gente não tenha que fazer essas ações assim pontuais. O problema é que se tu não consegue olhar aquela pessoa, entender qual é o contexto, saber se realmente ela tá precisando, porque tem um caminho para ela ir, entendeu? Isso. E se ela realmente tá precisando, ela vai trilhar o caminho que tem que ser para trilhar, ela não vai querer atravessamento. Às vezes tu vai estar reforçando, aí tu dá um dinheiro pro cara, o cara vai usar crack. É isso mesmo. Tu entendeu? Então a gente tem que ter essa visão do como é que funcionam os mecanismos e indicando as pessoas, porque tem caminhos, tem caminhos. E a gente tem que ajudar quem quer. Exatamente. Quem tá afim de mudar, de ser transformado. E tem
muita gente que quer, gente. Tem muita gente que tá precisando de uma oportunidade, que quer mudar de vida, que às vezes, né, enfim, teve um passado terrível e a igreja com misericórdia pode indicar um novo, né, pra ela. Então, assim, só que a gente tem que saber canalizar, senão a gente fica fazendo um monte de coisa, gastando, envolvendo pessoas que às vezes realmente não querem e eu acho que assim, né, a gente é bem intencionado, mas às vezes a gente dá uma cesta básica pra aliviar a consciência. Aí, né? muito bom isso aí. Mas aí o que acontece? Isso não vai mudar a vida da pessoa. Não Mês que vem alivia. você vai ter que dar de novo. Né? E É. no outro, e no outro. Porque o que vai, de fato, mudar a vida dela? Acompanhar. Né? Entender qual que é o problema principal que eu quero resolver na vida dessa pessoa que eu tô ajudando. Tem uma amiga no meu trabalho, né? Que tá sofrendo violência doméstica. Ou ela precisa de uma renda extra. A gente precisa entender o que de fato vai levar ela a caminhar sozinho. É essa a pergunta, né? Como que ela vai caminhar sozinho? O que tá faltando pra essa pessoa caminhar sozinho? E às vezes, né? Na cidade que tá... eu tenho vontade de fazer um projeto. Lugares, geralmente, que precisam muito, que ninguém vai. CASEP, né? Que é os de menores infratores. Geralmente tem demanda, né? No Brasil todo tem, procura lá. Menor infrator da sua cidade. Vai ter. Dificilmente as pessoas vão, visitam. Nem lembro que tem, né? Esses lugares. Tentar lembrar para não chover no molhado. Se tá todo mundo indo para aquele orfanato, talvez você não precise ir, né? Talvez tenha outras demandas que o senhor quer te mostrar. Às vezes é um asilo, né? Às vezes é lugares que estão precisando, mas que às vezes não estão tão em evidência, né? Isso que a Juliana falou é muito legal, porque é bem isso. Às vezes a gente quer aliviar a consciência, entendeu? Aí, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, chegou uma época que não precisa mais, não precisa mais mandar. As pessoas começaram a mandar, porque e aquela brava coisa... se não receber as coisas deles. Gente, mas a gente não tá precisando de ajuda mais, a gente precisa mais água, a gente precisa mais roupa. Parem, porque a pessoa tem aquela necessidade de autossatisfação, porque até as nossas bondades, elas são trajadas de maldade. Claro. Essa que é a verdade, né? A gente quer, de alguma forma, participar daquilo que é maior que a gente, enfim. E daí a gente não tá ajudando, a gente tá atrapalhando, né? E assim, gente, amar alguém, né? Que aquilo que se propõe, dá trabalho. Eles te ligam, né? Tipo assim, às vezes é sacrificial, às vezes, né? Por exemplo, essa menina que tá lá na maternidade, ela tava me mandando mensagem, tadinha, né? A situação dela. Mas tu se organizar eu e o Ander, quem vai ficar com as crianças, eu vou lá, vou passar a noite, o que nós vamos comprar? Sabe? Coisas que a gente compra, enfim, coisas que vai dando Se trabalho, né? mesmo. Tu vai se envolvendo. Claro que tem um limite, né? Bastante gente fala, eu não quero fazer nada disso social porque eu me envolvo demais, né? Se envolver é saudável, a gente é ser humano, né? É importante. Mas, claro, quando passa do ponto, né? De não conseguir dizer não conseguir colocar limite, daí, né? E eu acho que a gente também tem que escolher o que para nós vai ser... Não é mais fácil, mas que a gente vai conseguir lidar melhor. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo para mim. Eu tenho muita dificuldade com coisa com idoso. Sabe? Eu fico muito mal. Eu sei que aquilo vai me afetar, assim, demais. Idoso e criança. Eu não consigo. Então, eu prefiro, se eu for escolher... Agora é música. Também tô ouvindo. Então, gente, assim, Não, eles podem não pôr a música, né? Pra carregar as pedras, né? Tá, uma sinfonia. Sori. Cara, é música, agora é rastelo. Eles estão passando a pedra e uma música. Meu Deus, velho. Aí, por exemplo, assim, eu sei que me afeta de uma forma muito negativa, entende? Então, eu vou escolher uma coisa que eu consiga agir ser mais racional. E aí, eu vou poder ajudar melhor. Porque senão, daqui a pouco, o que tá acontecendo? Eu tô metendo os velhinhos na minha casa, já vou chorar, já não vou dormir mais de noite. E aquilo vai virando um problema. Consome, né? E eu não consigo ser efetiva. Quando a gente mistura muito a emoção, é óbvio, a gente sempre vai ter uma parcela de emoção. Mas quando tu mistura demais, tu não consegue ser efetivo. Porque daí tu não tem razão. Tu não consegue pensar o que é melhor pra pessoa, né? Tu tá pensando sobre o ponto de vista da tua dor. Então, assim, tem coisas que pra mim já é mais tranquilo. Ou até, talvez, um equilíbrio de ter alguém... Porque, assim, essa compaixão, ela é saudável também. Só que, talvez, eu diria... então, sei lá, se fosse uma dupla, eu e tu, eu já consigo... tem que ter uma pessoa mais... Porque a Julinha é bem fria. Eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar todos os dias por compaixão, porque... Mas é que acho que acostuma, né, amiga? Tu vê muita coisa, igual, né? Não tipo, médico lidando com abre coisa, né? Abre as pernas lá, as pepecas, tudo de fora, já nem tá vendo mais. Mas eu tenho que lembrar, tipo, todos os dias eu peço, Deus me dá compaixão. Assim, tem coisas que mexem demais, né? Tipo, criança, criança mexe demais. Criança, eu não posso nem pensar, tá, gente? Me dá até uma coisa... nem pensar, tu sério. Mas eu agora lembrei que de orar por compaixão, eu conheci uma...
Eu não vou. Eu ia contar uma outra coisa ainda sobre ela. agora Depois conta. eu vou lembrar. Eu vou contar, porque é um negócio que o Lipão sempre conta na pregação, mas é que eu não queria associar com a mesma pessoa. Mas eu conheci a líder de um ministério de ação social, assim, Ai, já sei que quem ela é. há muitos anos, né? Que ela trabalhou com isso, assim, muitos anos, muito, a vida toda. E aí teve uma vez que daí a gente estava envolvida, assim, né, numa ação. E daí o cara foi pegar a cesta, assim, o pai lá da família, e daí ele falou assim: eu não gosto desse papel higiênico. O cara falou, né? Daí ela falou assim, bem alto assim, ela falou: então não come, porque quem não come, não caga, não usa o papel higiênico. E me dá aqui, pegou a cesta dele. E eu toda, ai, coitadinho, vamos trocar o papel higiênico. Não, Aqui dá cesta aqui que você não come, não caga, não vai usar papel higiênico. Eu fiquei, meu Deus, coitado. Mas Vai reclamar de papel higiênico? Mas Mas é porque realmente, assim, tem pessoas, tem muita gente que quer ajuda, mas tem gente que é malandro, claro, que passa claro. conversa. A gente tava contando aqui que foi no presídio, tava bem amiga, uma best de uma lá, e ela era sequestradora de criança. Porque a gente não tem ideia das situações. Acaba que, tipo, quando a gente lida muito com isso, a gente acaba que sempre olha pelo olhar da desconfiança, né, com eles. Então, mas ao mesmo tempo a gente pega também quem tá falando com sinceridade. E, meu, as histórias assim são sensacionais também, sabe? De ver as pessoas crescendo, tipo, gente que não sai da cama, de depressão, hoje com seu próprio negócio, costureira, né? A dona Jane, minha costureira. Ju, ela se mudou já? Se mudou, tá numa casa bem ela melhor, veio me não chove contar. mais Eu fui lá dentro. minhas costureiras é o pessoal do Hope, né? Aí, meu Deus. Rato. Ai, pecado. Meu, dona Jane, aquele lugar era muito ruim. A gente não tá querendo criticar, a senhora sabe. Por isso que nós mudamos. Mas a dona Jane, ela me contou todo testemunho super, né? Vivia em depressão, tinha nada. E aí, com as maquininhas dela, foi se ajeitando. Aí agora ela veio me contar, vou me mudar. Ela tava muito feliz. Legal. Né? Meu, muito legal. Mas fala, o que hoje, tipo assim, quais são o que existe, né, no Hope, que vocês estão fazendo e que é legal compartilhar? A gente vai começar um segundo episódio agora, pessoal. Não, eu não preciso explicar, assim, muito porque a Julinha faz coisa, né, amiga? Não, é que é um trilho de acompanhamento, né? Então, ele tem um tempo, o início, o meio e o fim, que ele dura 6 meses. Que daí ele vai desde a visita, a gente faz a visita para aprovação, para ver se a pessoa quer ou não ajuda, né? Isso é muito importante, gente. Quando for ajudar alguém, vai na casa para ver, porque às vezes eles falam uma coisa, na casa é assim, outra, Então, a gente faz a visita e aí essa pessoa ela é inserida no nosso programa de acompanhamento, que é o quê? O Mercado Solidário, né? Que é o que mais aparece. O Livres de Dependência Química, que também, né, geralmente tem situação de dependência, álcool, abuso e tudo mais. Que é encontros semanais. A gente tem também... Só abrir um parênteses do encontro do Livres, né? Ele tem o acompanhamento pastoral e tem psicólogas que fazem a coordenação dos grupos. Não é uma coisa assim, vamos aqui falar de Jesus e chorar. Não, realmente tem um suporte, né, técnico. A gente tem parceiro com psiquiatra, com parceria mesmo, é profissional. Exatamente. E aí ela entra também, né, no apoio de consulta, de psiquiatra, de psicólogos. A gente tem os grupos de psicólogos. Essa semana a gente encerrou o de luto, mas tem o de luto, ansiedade, o para crianças, com psicólogas mesmo, e o de depressão. Então, se tem alguma demanda, encaminha para esses grupos. A gente tem um grupo de mulheres, de mãe solo. A gente tem daí a parte de reforma de casa, né? Quando tem nesse grupo maior. De mulheres, assim, eles ensinam profissões, né? E aí tem a parte de curso, geração de renda, né? Que daí... Que é os automatizadores, essas questões de gastronomia, coisas que a maioria não consegue trabalhar com CLT, né? Horário fechado. Sobrancelha, barbeiro, a gente já fez também, sabe? Na parte de cursos. A gente tem também o Start, que a gente começou esse ano, que daí é para os adolescentes. A gente tem entendido que Deus tem até direcionado para esse lado. A gente quer dar muita força para os adolescentes nesse ano e ao decorrer do tempo, porque é o futuro, né? A gente tem pensado antes que eles se tornem esses pais e essas mães e esteja lá na frente preso, né? Então a gente tem o Start junto com psicóloga, né? Foi 4 encontros, e aí teste vocacional, encaminhamento de emprego, simulação de entrevista, e assim, teste vocacional topíssimo, assim, sabe? Aquele gigante, coisa que é caro para fazer. E aí veio, enfim, os lares da cidade toda, né? Os orfanatos. Foi bem legal, assim, o movimento. A gente vai agora ter de férias de novo em julho. Daí a parte de advogados, né? Quando tem alguma questão jurídica, a gente encaminha também. Eu lembro que foi feito das gestantes também, que foi um dia super legal. Isso, a gente tem daí de 2 em 2 meses o encontro das gestantes.
Fizeram fotos, desenharam na barriga. Isso, a gente fez o book delas, né? Pra poder ter registrado, que às vezes não tem como registrar, assim, né? Sim. E aí veio isso, veio a pintura na barriga e tudo mais, foi bem legal. As ações também pra cidade, né? Que daí, mutirão de doação de sangue, as reformas. Só um parênteses sobre isso, né? Você tá bem perto, né, do prefeito, dos órgãos, né, que cuida. Isso é muito importante também, né? E isso foi uma coisa legal, porque a prefeitura da cidade, né, os órgãos, enfim, eles olham para nós como igreja hoje, Sim. não com esse olhar de atrapalho, mas muito pelo contrário, Eles eles né? contam com a gente, né? Então, e isso não é nenhum envolvimento político, isso é muito legal, porque eles não têm espaço aqui para fazer politicagem, Não é uma troca, não né? é uma Tipo assim, troca, não. né? Em hipótese nenhuma a gente abre púlpito para político, né? De forma nenhuma. É realmente uma parceria social de ser bênção na cidade em que a gente está plantado. Então, isso é muito legal, né? E aí, com isso, né, foi feito muitas ações, né? Como a reforma de praças. Em hospital também, né? A gente Reforma de pintou, hospital. os pedaços da cidade, Hospital São José, Darcy Vargas. Até hoje eu penso, meu Deus, como é que a gente conseguiu essa loucura, né? Tipo, colocamos, 400 A polícia aqui do lado, a gente já pintou também, né? Lembra? A polícia aqui. Então, a gente vai... É bem o versículo de Mateus, né? Portanto, brilhe a luz que está em vocês, né? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, às vezes a gente fica muito naquela, né? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas tá falando sobre a intenção do coração de querer mostrar. Porque lá em Mateus, o próprio Senhor vai falar, né? Para que vejam. Como é que vão ver? Como é que... Né? Como é que vão ver se a gente não mostrar? Tem que ver. E obviamente não faz pra ver, mas apontando. Pra Jesus, e isso, gente, né? glorifica Deus, né? A parte de... a gente tem outra parte também que é de carreiras, né? Que é a parte de emprego, encaminhamento. Porque, no fim das contas, né? Para conseguir se emancipar, vai precisar de trabalhar, né? Não tem outro caminho. E aí, as doações normais, né? Roupa... Enfim, tudo que a gente... Suprimentos. Coisas, móveis de casa, essa parte mais assim. A Lê também, né? Junto ali com o Kinder, tem o Acolhe Kinder para famílias atípicas, que é muito legal, né? Uma rede de apoio para famílias atípicas. Mas... Tem a visita nos presídios que eles fazem, os meninos. Os meninos fazem a capelania dos menores infratores, nos presídios também, na penitenciária, né? E aí também os acompanhamentos psicológicos, né? A gente tem 15 psicólogas parceiras hoje, que doam as consultas e além de doar o seu tempo com grupos, com dependência química, né? Enfim, todo o suporte. Mas a gente foi vendo as necessidades e foi, às vezes, né? Às vezes tem uma psicóloga na sua igreja ou conhecida que pode dar uma palestra sobre isso. Ou alguém que pode dar um parceiro falar sobre organização financeira. Sabe? Às vezes não tá tão distante, não é uma coisa difícil de fazer, né? Eu lembro que a gente teve uma ação também, né? Tinha trocentos pessoal da saúde. Vamos fazer um dia de mutirão de consulta gratuita pro povo que a gente atende, né? Daí veio psiquiatra, veio oftalmo, veio, enfim. Feirão, assim. Vamos usar aquilo que a gente tem para que a gente possa mostrar nossas boas obras e glorificar o Pai, né? Que está no céu. Então, é muito essa a intenção, assim, né? E a nossa ideia aqui de trazer a Ju não era para vocês conhecerem o Hope, né? Mas era, de fato, incentivar, porque às vezes, poxa, eu e minha amiga temos uma vontade, a gente quer muito, gostaria muito de se envolver com essa área, mas não sei nem por onde começar, né? Aqui a Ju falou alguns órgãos para procurar algumas coisas e principalmente entender aquilo que eu falei lá no começo, né? Que não trata... Que bom se você tem formação na área, que né, isso vai ser muito útil, mas é que inicialmente não é disso que é preciso para você, de fato, fazer aquilo que Deus talvez está te chamando, né? É bem então, isso. junta as pessoas que têm vontade e vai em busca na sua cidade. Às vezes, não precisa parte... mas a minha liderança não deixa, não tem vontade, não tem o incentivo. É que não depende da igreja, Não precisa partir, talvez. Isso. Que bom seria também se a gente conseguisse partir da igreja, porque eu acho que isso é um papel fundamental. Por isso, a gente assim, se incomodou muito, né? Até isso, de fato, estar funcionando, porque a gente entende que também é o papel da igreja, né? Cuidar dos órfãos, das viúvas, do pobre, enfim. Mas se você não tem essa abertura, ainda assim você pode... E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Gente, isso é uma coisa assim que eu experimentei na pele, a gente experimenta na pele aqui, todos nós,
que como assim o Senhor, ele abençoa, abre portas, caminhos com a tua disposição, Com né? certeza. Então, Meu Deus. Meu Deus, tem Julinha tem muito muita. testemunho, Meu né? Deus, eu muito. costumo dizer que Deus é do Hope. Não, gente, Ele vestiu a sério, camisetinha assim, de ó, voluntário e tá ali, já teve atacando as loucuras vez que de a Julinha mercado inventa. solidário, eles falarem pra mim, não tem dinheiro. E aí eu falei, eu vou lá fazer a compra pela fé. E eu comprei tudo, e é um valor alto, sabe, significativo. E eu falei, cara, eu tô dando uma de louca, maluca, sabe? E eu fui e eu falei pra Deus, tô aqui, Deus vai mandar, tô passando. Meu, é retardada na cabeça. E, tipo assim, de eu mandar pra ela. E antes de pagar, ela falar, amiga, tu não sabe o que aconteceu. Caiu na conta. Tipo, tantos mil. E eu falar, cara, Deus é do Hope. Deus é do Hope. Exatamente. Sabe? Deus vai abrir portas, Deus vai fazer, sabe? E o mais legal é que talvez você vai testemunhar. Um dia eu assisti lá no Pod, tinha esse desejo, sabe? Fui Sim. encorajada, comecei e hoje eu vivo coisas extraordinárias, né? Então eu tenho certeza, de fato, que Deus vai poder te usar muito, assim, né? Junta as pessoas que você tem no coração, assim, que sabe que você tá junto nessa, tem um coração nisso e faz corajosamente, assim. Eu diria até assim, né? Começa aquilo que você tem, com as ferramentas que você tem, né? Com o amor que você tem e coragem, sabe? Eu acho que precisa de uma dose de coragem que o Espírito nos dá, de fato, porque às vezes a gente, quantas vezes eu liguei para vários órgãos pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui da minha vida? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, sabe? E eu pensava isso, mas Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E é isso que eu penso, sabe, cara? Deus me deu esse espírito e eu me agarro nisso, nessa palavra. Deus, não me fala nessa palavra. Que eu Sabe tô que contando ontem eu fui num podcast, ela falando sobre discipulado familiar. E daí comentei que eu fiz um curso no Instituto Americano, que eles fizeram uma pesquisa para saber quais eram as características das famílias que tinham os filhos, permaneciam cristãos na idade adulta. Tipo assim, uma família lá, tipo, Luciano Subirá, vamos supor, é a Raquel. Tem os filhos já adultos, é a Kelly, Raquel. Todos crentes, quais eram as características dessa família, tá? Então, eles pegaram várias famílias. E aí, eles constataram, 2.000 famílias, constataram que haviam são 15 coisas que eu não vou falar aqui, né? Vou só me deter nas 4 primeiras, que era leitura bíblica, oração, e falava sobre as músicas, e uma coisa que me chamou a atenção, que era viagens missionárias e ação social. Então, o que isso significa? Que isso também tem que ser algo ensinado dentro da nossa casa, a vida prática do evangelho. Daí eu tava contando isso, tava o Jonathan Marques e o Claudio. Ai, Jesus, esqueci o nome dele agora. Sabe quem é, né? E aí eles estavam contando que eles são crentes de famílias cujos pais eram cristãos. Eles começaram a fazer o checklist da vida deles. Né? E aí eles começaram a contar, poxa, meu pai me levava para entregar panfleto evangelístico nos lugares, hospital. Eles começaram a lembrar da vida deles. E eu fiquei pensando assim, o quanto nós estamos limitando os nossos filhos, porque antigamente as pessoas tinham isso como costume. Entende? De fazer evangelismo no hospital. Hoje as pessoas não vão, elas fazem na internet, mandam um flyer do GP, acha que evangelizou. E isso também é algo que a gente precisa resgatar, que é a vida comum da igreja, de viver a vida, de atender o pobre, de ir no hospital, de fazer uma oração na casa de alguém. Isso ia ensinar aos nossos filhos, né? Quanto isso vai marcar. Porque, na verdade, essa é a vida cristã comum, exatamente. Né? Essa não é o Hope, é a vida cristã comum. Todo mundo, né? Todo mundo, exatamente. Isso aí. Muito bem! Eu amei esse papão. É verdade. A Julinha tem muita coisa pra falar. Renderia muitas coisas, é verdade. É, né? Dá pra fazer uma série. É verdade. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham se sentido muito encorajadas. E coloca aí nos comentários se vocês têm isso no coração de vocês, é algo que arde no coração de vocês, ou talvez você já trabalha nisso, já dá umas dicas aqui nos comentários, né, para quem tá chegando e tá querendo se envolver, por onde começa, qual que é a tua dica, o que você aconselha, por onde ir, acho que é legal a gente continuar esse papo nos comentários, até para aqueles que têm o desejo, mas tá perdido. É isso aí. Segue a gente lá no Hope, Onda Dura Hope. Isso aí, se Onda Dura inspirem. Hope. Segue, acompanha e vejam o trabalho incrível que Deus tem feito. Brilhar a luz, né? Para as pessoas verem o nosso Senhor. Isso aí, Aleluia. Ju, muito obrigada. Você é maravilhosa. eu. Que Deus continue abrindo portas. Amém. Saiba que você tem todo o apoio dos pastores, meu Lipão, de toda a comunidade, né? De todos
tudo aquilo que a gente tem como recurso de igreja, porque de fato é algo que a gente acredita, a gente Amém. ama muito você e, enfim, honra muito a tua vida por toda a entrega, por toda a disposição e é isso, assim, eu creio que Deus vai ainda levar a lugares muito maiores, é um começo ainda. Amém. Amém. É. Amém. Muito bem. Aí, gente. É isso. Show. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada, Letícias. Então tá. Deus abençoe vocês e até o próximo Pod Nosso.